Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus muito importante para compartilhar com você, tratando sobre a esperança retornou. Fundamental você ouvir, não perca, acompanhe do início ao fim, para que você possa ser edificado nessa mensagem, nessa reflexão, com base em um texto da meditação diária em 27 de janeiro, que tem como capítulos do dia na leitura Romanos 3 e Gênesis 44 e 45. Então acompanhe comigo Gênesis 3, versos 23 e 24. Se você puder pegar a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo. Não é ao vivo, então dá para você dar uma pausa, tá? Se possível, para você acompanhar comigo. Não só esses textos iniciais, mas os demais que serão lidos. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A esperança retornou. Mas por que uma esperança ter retornado? Não havia esperança? Essa é a questão. Porque o homem, o ser humano, você e eu, o homem resiste em reconhecer quem de fato ele é e de que precisa ser resgatado. O texto nos disse que porque todos pecaram. E aí, por causa de algumas boas coisas que fazemos, ou supostos bons atos que tenhamos, ou ausência de algumas más atitudes. Então, por exemplo, eu estou acompanhando, estou seguindo a meditação bíblica cada dia, eu pego a minha Bíblia, vou lá no plano e medito nos textos. Olha, porque eu tenho uma vida de oração todos os dias. Olha, porque eu me reúno com os irmãos no culto. Olha, porque eu ajudo o próximo. Olha, porque eu não guardo rancor no meu coração. Olha, porque eu não cobiço, eu não furto. Olha, porque eu não invejo. Difícil, mas, né? Porque eu não invejo. Olha, porque eu não me prostituo. Então, alguns supostos bons atos e algumas ausências de certas más atitudes nossas, nós tomamos isso como um veredito de quem nós somos. E não é bem assim, não. Não é nem um pouco assim. Às vezes, nós até olhamos para os outros que se dizem de Cristo, pessoas que professam a mesma fé, fazendo coisas que não deveriam, e nós vemos assim, poxa, se ele é crente, está fazendo isso, se ele se diz de Cristo, está fazendo isso, olha, então, como é que pode isso? Será que a justiça de Deus, ela é verdadeira, ela é justa, de verdade, a justiça é justa, né, de verdade? E aí, e temos exemplo disso no capítulo anterior, no capítulo 2, dos versos 17 a 29, nós vemos um exemplo disso. Agora, porque você pecou, você carece de um Salvador. Porque eu pequei, eu careço de um Salvador. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. E aí você pensa, eu? Logo eu? Sim, logo você. Logo você. Assim como eu também e toda a humanidade. Pois todos nós descendemos de Adão.
Olha o que diz Romanos 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Você entende? No mesmo capítulo de Romanos, capítulo 5, verso 16, na parte B. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Um só pecado, uma só ofensa, veio a condenação. O juízo veio para condenação. O verso 19 do mesmo capítulo, na parte A. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Todos pecaram. Você e eu, inclusive. Agora, quer ver algumas evidências retumbantes disso? Capítulo 3 de Romanos, versos 9 a 12. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Nesses versos 9 a 12 eu encontro evidências retumbantes sobre isso. 7 verdades que revelam a minha e a sua incapacidade em nós salvarmos a nós mesmos. A primeira delas, no verso 9, quando o texto diz, na parte final, todos estão debaixo do pecado. É interessante que o versículo ele fala que tanto os judeus como os gregos, até os judeus. Ah, mas o povo escolhido, o judeu que não se converter a Cristo não será salvo. É simples assim. Os apóstolos tiveram que se converter a Cristo. Paulo, tantos outros. Paulo pregava nas sinagogas primeiro. Então, inclusive, os judeus precisam todos estão debaixo do pecado. Verso 12 de Romanos 5 que eu li para você, vou ler mais uma vez. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E ponto. Outra evidência retumbante, versículo 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há um justo, e o justo aqui não é aquele que tenha sido justificado, tá? Mas no sentido justo, aquele que guarde os mandamentos. 1 João 2, 3 a 5. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Mas e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nós guardamos os mandamentos. Terceira verdade retumbante. Verso 11, quando o texto diz, na parte A, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que entenda. Ou seja, não há ninguém com a percepção, não há ninguém atento, ok? Está todo mundo distraído da realidade espiritual, né? De si mesmo. Muitos, grande maioria. Segundo aos Coríntios 4,
Todos inicialmente, né? Alguns não mais hoje, mas inicialmente todos. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não há ninguém que entenda. Quarta evidência retumbante, quarta verdade. Não há ninguém que busque a Deus, ainda no versículo 11 de Romanos 3, na parte B. Não há ninguém que busque a Deus. Procurar, e buscar aí é no sentido de você procurar, investigar, pode até ser aplicado no sentido de você mendigar, pedir auxílio. Você sente uma necessidade e você precisa procurar algo, investigar algo, ir atrás de algo, ir buscar. Ok? Atos 17, 22 a 28. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Em tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quinta evidência, quinta verdade retumbante. Versículo 12 na parte A. Todos se extraviaram. Extraviaram é desviar-se do caminho. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Todos se extraviaram, desviaram-se do caminho. Verso 6, sexta verdade, melhor dizendo, todos juntos se fizeram inúteis. Parte B do verso 12 de Romanos 3. Não juntamente se fizeram inúteis, assim que diz o texto. Ou seja, estar inútil no sentido de estar corrompido, é assim que diz o significado, né, do original, estar corrompido. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Lucas 13, 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Ocupando inutilmente a terra, todos se fizeram inúteis. Sétima e última verdade retumbante. Versículo 12 ainda, na parte C. Não há quem faça o bem. Marcos 10, 17 e 18. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom?
ninguém há bom senão um, que é Deus. Agora, presta atenção. No ambiente onde você tem pecado, injustiça, de acordo com essa listinha aqui, tá? Pecado, injustiça, sem entendimento, ignora Deus, se desvia do caminho, inútil. Diante de toda essa realidade aqui, será que você consegue entender que todos pecaram? Salmo 53, 1 a 3, e é o texto, aqui Paulo faz menção, né? Provavelmente, talvez também a menção de Salmo 14, 1 a 3, mas Salmo 53, 1 a 3 diz: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Disse o nécio no seu coração. Essa é a correta avaliação de nós mesmos. Essa listinha aqui de Salmo 53 e de Romanos 3. A correta avaliação é que nós temos um coração que naturalmente despreza a Deus por causa do pecado. Aí, diante disso, tem como você se perguntar: por que Deus permite coisas ruins acontecerem a pessoas boas? De jeito nenhum. De forma alguma. É o contrário. Deus permite coisas boas acontecerem a pessoas ruins como você e eu. Não é que Deus permite coisas ruins acontecerem aos bons. Não. Deus permite coisas boas acontecerem a pessoas más como nós somos. Não há um sequer, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nada muda na verdade de Deus, versículos 3 e 4 do capítulo 3. Olha o que o texto diz. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Ou seja, deixarmos de crer na palavra de Deus não faz o Senhor ser infiel a ela. Se nós lemos isso aqui, de Romanos 3, e nós não dermos crédito, isso não vai fazer com que Deus seja infiel a ela, a palavra. Se você e eu não crermos, nada do que está revelado no texto sagrado vai mudar. Deus não vai mudar porque talvez você ou eu não creiamos. Nada muda na verdade de Deus. Nada muda. O julgamento de Deus, ele é justíssimo, versículos 5 e 6. E se a nossa justiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Ou seja, a natureza santa de Deus, por Deus ser santo, 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 não pode compactuar com o pecado. Um Deus santo como é o nosso Senhor não pode compactuar com o meu e o teu pecado. Ele é separado, santo, separado, ok? Deus é separado do pecado. Ele não pode compactuar. E a injustiça, ela precisa ser punida. Não tem como. E a punição é uma eterna condenação para sempre longe de Deus. E é simples assim. Por mais que nós relutemos, Deus é bom. Claro que é.
Deus é amor, é óbvio que é. Mas Deus é justo. E Deus é fiel à sua palavra. Precisamos entender isso. Nós não temos desculpa. Versículo 19, capítulo 3. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Não tem argumento. Assim, com toda sinceridade, você consegue se imaginar diante de Deus, você sabendo o que se passa no teu coração, na tua mente, nas tuas atitudes, você chegar para Deus e falar: poxa Deus, quebra essa aí para mim, me alivia, por favor, eu te imploro, me alivia. Poxa, na verdade, eu pequei porque eu fui tentado. Se eu não fosse tentado, eu não pecaria. Você consegue argumentar um negócio desse? Adão e Eva conseguiram. Transferindo a culpa. Nós não temos desculpa. Nada do que façamos pode nos salvar. Versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Nada do que fizermos nas obras da lei poderia nos salvar. Nada. E diante desse quadro, diante dessa realidade, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Jesus não veio ao mundo para que condenasse o mundo, mas veio para salvar o mundo. E esse é o problema que muitos não entendemos. O mundo já está condenado. A humanidade já está condenada. Você consegue entender isso? Mas e agora? Como fica? A esperança, ela retornou. A única cura para a enfermidade do homem, o pecado, que o leva à morte, é crer em Jesus. Versículos 21 e 22. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aleluia. Aleluia. A justificação em Jesus Cristo, ela está disponível para todos os que creem, como nós lemos aqui. Porém, o efeito, ela está disponível para todos, mas o efeito, ele é apenas sobre aqueles que creem. Todos podem ser salvos. Todos podem ser justificados. Porém, só serão aqueles que creem em Jesus. Pela redenção em Jesus Cristo, Deus oferece-nos justificação gratuitamente por sua graça, pela fé. Pela redenção em Jesus Cristo, nós somos justificados pela graça de Deus. Você consegue entender isso? Pela redenção em Jesus Cristo. Verso 24 a 26.
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E como se deu essa redenção? Ao qual, ou seja, a Jesus, Deus propôs para propiciação, sacrifício, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, para a propiciação pela fé no seu sangue. Custou o precioso sangue do Filho de Deus, para que você e eu sejamos redimidos dos nossos pecados. Jesus pagou um alto preço, derramando seu sangue precioso naquela cruz, onde Deus lançou os nossos pecados sobre ele. Jesus morreu a nossa morte em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Nós precisamos fazer alguma coisa com isso. Não dá mais para você viver na prática do pecado. Não dá mais para você resistir ao chamado a Jesus, o chamado do Espírito Santo a você se render a Jesus. Não dá mais para você continuar vivendo uma vida distante de Deus. Por quê? Porque Deus enviou Jesus, deu o seu único Filho, para que nós fôssemos salvos. E é maravilhoso ver que no versículo 26, quando o texto diz que para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, não tem brecha legal nesse processo da nossa redenção. É legítimo Deus demonstrar a sua justiça ao declarar o pecador justificado pela fé em Jesus. Por quê? Porque os nossos pecados não ficaram impunes. Não ficaram impunes. Como ele mesmo é santo, separado do pecador, Deus, e justo ao condenar o pecado, ele é santo, separado do pecador. Por isso que, se todos pecamos, estamos separados dele, ok? Mas ao mesmo tempo, ele é justo, então ele tem que punir, condenar o pecado. O que ele fez? Ele pôde satisfazer a sua justiça, punindo os nossos pecados na morte do seu Filho. Jesus pagou o preço por mim e por você. Jesus morreu naquele madeiro para nos desviar da ira de Deus. Mas naquela cruz, naquela sexta-feira, quando os céus se enegreceram, o texto diz da terra, de toda a terra, quando ali se enegreceu, naquele momento, o meu e o teu pecado estavam sendo expiados na morte de Jesus. Naquele momento, o Senhor Jesus clamou: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquela hora, o justo, aquele que nunca pecou, naquele momento Deus o fez pecado em nosso lugar. E porque o nosso pecado nos separa de Deus naquela hora, o Senhor precisou sofrer um período longe do seu Pai. Por isso que ele orava, por isso a angústia dele até a sua gota de sangue. De lá no Getsemane, ele orar ao Pai por 3 vezes e pedir: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Qual cálice? O cálice de receber a ira de Deus e ficar longe do seu Pai. Será que você consegue entender essa preciosidade do que Deus fez por mim e por você? Dessa gloriosa redenção que há em Cristo Jesus. E como tudo estava perdido, porque todos nós pecamos, e eu espero que você tenha entendido isso. Quando tudo parecia perdido para mim e para você,
A esperança retornou pelo sacrifício, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs pela propiciação, pelo sangue derramado naquele madeiro, naquela cruz. E eu me lembrava, lembrando dessa gloriosa redenção, e é interessante que enquanto eu preparava aqui essa reflexão, eu vou ouvindo louvores, né, nas playlists, e tocava uma canção que falava sobre isso, sobre a redenção, de um grupo que eu gosto bastante, que diz assim: vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Aleluia. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele posso viver, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia. A esperança retornou pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele quitou a nossa impagável dívida, segundo Coríntios 5, 17 a 19. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Era uma dívida impagável, mas ele não nos atribuiu os nossos pecados, quando pela fé nós nos rendemos a Cristo. Ele também provou o seu incomparável amor por nós. Romanos 5, de 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Uma pausa. Bom, por quem é gente boa? Gente boa, eu vou me sacrificar. Mas lembra que todos nós pecamos, destruídos estamos da glória de Deus. Lembra dos versos 9 a 12? As 7 evidências retumbantes de que nós não somos justos. Não guardamos a palavra. Não há ninguém que entenda, que compreenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho. Juntamente se fizeram inúteis.
Ninguém faz o bem. Lembra dessa lista? Lembra disso? Todos nós, pecadores. Mas, Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nessa condição terrível que você e eu estávamos, Deus provou o seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se a ira de Deus, ela vem, e o ímpio perecerá, e é certo isso que a Bíblia nos mostra, a salvação vem, e todo aquele que for justificado pela fé em Jesus, redimidos no sacrifício de Jesus, terão vida eterna. A esperança retornou. E a esperança se chama Jesus, o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Por isso, Cristo em nós é a esperança da glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso a viver essa esperança na redenção que há pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor.